Amém? Glória a Deus. Mais uma rica oportunidade diante dos irmãos para ministrar a palavra, né, que Deus confiou a mim. E confesso que até ontem à noite e o final da vigília eu ainda não sabia o que eu ia ministrar, né? Estava orando para Deus há algum tempo para uma palavra direcionada. E Deus me trouxe metanoia, que é mudança de mentalidade. E aí eu lembrei que eu já tinha ministrado essa palavra alguma quarta-feira, lá no comecinho das minhas ministrações. Então vou me valer do texto de Filipenses 3. Não me canso, né? Em vez de escrever novamente, porque isso é para a segurança de vocês, não me canso de repetir a mesma comunicação, a mesma palavra que venho comunicando, que é para a segurança de vocês, né? Para a segurança de todos nós. Amém? Então a primeira passagem que eu quero compartilhar com os irmãos está em Romanos 2, 12, 2. Esperar que eu estou vendo. Aqueles que puderem se coloquem em pé. Ah, pessoal que está com janela aberta, deixar os vidros fechados por conta do ar-condicionado, tá bom? Beleza, então. Glória a Deus. Todos encontraram? Ouço algumas folhinhas ainda. Vou esperar os irmãos. Pode ser que a minha versão esteja um pouco diferente, mas é isso. A gente vai estudando, vai pegando as versões com maior facilidade de compreensão. Sem perder a essência, gente, porque tem versão que ou ela modifica o contexto do texto, ou ela mesmo exclui o texto. Amém? Então, Romanos 12, 2 vai dizer assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Deus abençoe, os irmãos podem se assentar. Então, né, como eu disse no começo, metanoia, ela vem do grego, e essa palavra explica justamente isso, né? É uma mudança de mentalidade. E nada mais é que quando a gente serve a Deus, quando a gente se entrega, aceita Jesus como, né, seu Senhor e Salvador, lá no seu primeiro recomeço com Deus, no seu primeiro começo com Deus, na verdade, a gente tem uma mentalidade pecaminosa, uma mentalidade humana. E aí a própria palavra vai nos ensinar que a gente possa ser transformado, né? Primeiro na nossa mente, né? O pastor Luciano Subirá vai usar uma frase que eu escutei há pouco tempo. Deus não muda hábitos sem mudar valores. Então você não vai mudar as suas ações sem mudar a sua mente. Você não vai mudar os seus hábitos diários, corriqueiros, pecaminosos, se a sua mente não for renovada por Deus. Porque é a mente que nos traz a compreensão, é a mente. Ó, você começa pecando na mente. Então, se a sua mente não está sendo corrigida por Deus, a sua ação não vai ser diferente daquilo que você pensa. Então, a primeira mudança tem que ser na nossa mente. E logo que a gente se converte, né? A gente tem o quê? A mentalidade pecaminosa. Por mais que o Espírito Santo vem, fala ao nosso coração, comunica, né, a questão do juízo, do pecado, da justiça, e de que só seremos salvos se reconhecemos Cristo como nosso Salvador, a gente ainda vem com aquela mentalidade assim: eu, eu peco porque eu sou pecador. Se eu não pecasse, eu não seria pecador? Não. A palavra vai falar que todos pecaram e destituídos estão. Então você não peca porque você é pecador. Você é pecador e aí você peca. E ainda que você não peque, você é pecador porque é a nossa condição natural. A palavra vai falar em Romanos 5,12 que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também por meio veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, é o pecado de Adão. É o que a gente chama de pecado original, né? E de novo cai no quê? Na desobediência ou obediência, conforme foi falado ontem. Vários das pastoras que estiveram à frente trouxeram, ligando as suas palavras, aquilo que Deus tinha dado na porção individual para elas, mas a essência era a mesma, era o mesmo Espírito falando. E a questão da obediência, você só vai acessar milagres por meio da obediência. E a nossa vida no começo da nossa vida cristã é essa mentalidade que a gente tem.
Ah, não, eu não consigo pecar, né? Eu peco porque eu sou pecador. Não, eu sou pecador e eu peco. Se eu não pecar, eu continuo pecador. É que pela graça e misericórdia, pelo sangue de Cristo, nós fomos justificados, fomos salvos. Mas a nossa natureza, a partir de Adão, fomos feitos à imagem e semelhança de Adão. O texto lá é: Adão começou a gerar filhos e filhos à sua imagem e semelhança. Quem foi feito à imagem e semelhança de Deus foi Adão, porque era a imagem e semelhança no caráter. Então ele não tinha pecado até o momento da desobediência. A partir do momento de Adão, nós recebemos essa semelhança e essa identidade da parte de Adão. Por isso que todos pecaram, ainda que nós não tenhamos praticado o mesmo pecado de Adão, mas nós já nascemos pecadores. Amém? E é interessante que a gente vai buscar na palavra, né, meios para nos justificarmos. Como o André trouxe ontem, a gente conversou sobre isso, o André trouxe na escola bíblica, e eu vi uma vez um padre falando, ele falou: chegaremos num tempo que haverá um evangelho adaptado para o seu pecado. Sempre haverá uma justificativa. Não, mas eu não consigo porque é meu pecado de estimação, é meu pecado, né? Eu sempre fiz, eu não consigo largar. E aí a nossa mentalidade é o quê? Pecaminosa. Então a gente está preso nessa condição de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? A gente brinca com a síndrome de Gabriela, né? Ou a mentalidade de Gabriela. Então, só que Cristo nos apresenta outra mentalidade. A palavra vai nos ensinar sobre outra mentalidade, sobre uma renovação, né? Não vivo mais eu, mas vivo Cristo em mim. Então não dá para ser a minha mentalidade, tem que ser a mentalidade de Cristo. E um dos versículos muito famoso que, né, muito famoso que as pessoas usam para justificar o seu pecado e a sua dificuldade em modificação é Mateus 26, 41, a parte B. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando a gente usa, né, se vale desse versículo para falar assim: ah, eu peco porque a carne é fraca, e a gente está, na verdade, tirando de contexto esse texto. E volta a ser o quê? Um pretexto para o nosso pecado, um pretexto para a nossa mentalidade pecaminosa e, por consequência, as nossas práticas. E quando a gente interpreta o texto de maneira errada, o que a gente pensa? A vida do cristão é cair e levantar. Só que Jesus vai nos apresentar e nos ensinar, por meio da vida dele, por meio do testemunho dele, um outro modelo. A graça nos condiciona a, se pecarmos, se cairmos, nós temos Deus que nos ajuda a levantar, né? Nós temos a graça para isso. Mas a graça também é o que nos fortalece para não pecarmos. Porque pensa, Deus fala para a gente abandonar a velha criatura. O antigo homem tem que morrer. Mas eu não consigo? É contradição a palavra? Não. A gente só precisa compreender da maneira correta. Então, se Deus está falando que a gente precisa abandonar os velhos hábitos, é porque dá. Vai ser fácil? Não. Mas dá. Então, da mesma maneira que por meio da graça nós fomos salvos, nós recebemos poder. Nós somos capacitados para vencer as práticas e abandonar. Porque senão todo mundo ia ter um pecado de estimação pro resto da vida. Não, eu consegui mudar muita coisa, mas esse aqui eu não mexo. E como que isso vale diante de Deus? Não vai valer de desculpa. Então Deus nos apresenta por meio da palavra uma renovação da nossa mente para que as nossas práticas sejam modificadas. E agora eu vou trazer o contexto daquilo que Jesus está falando no texto de Mateus, que é pouco antes da crucificação. Mateus 26, 40 e 41. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está querendo dizer ali? O espírito é dado por Deus. A gente vai aprender lá no começo. E também, né, em Gênesis, e também a gente aprende pela palavra que, quando morremos, o espírito volta a Deus, a carne, que é pó, volta ao pó. E o que será julgado? São as nossas almas. Então, a nossa alma é condenada ou é salva. Então, aquilo que é da parte de Deus, que Deus deu no princípio da nossa vida, já está ali comunicando. Ou seja, Deus deu uma porção para cada um
daquilo que é dele. Então o espírito está pronto. O que é? O seu espírito, que é a parte de Deus em você, está pronto para buscar, está pronto para orar, está pronto para jejuar, está pronto para sacrificar. Mas a carne é fraca, ou seja, a carne não deseja. Por isso que a gente vai fraquejar na hora de orar, a gente vai ter fraqueza nos jejuns. Irmãos, tirando condição de saúde, se você toda vez que faz um jejum tem fraqueza, procure um médico. A ciência, não estou nem falando da palavra, mas a gente vê a ciência explicando aquilo que Deus preparou. O nosso corpo foi feito para jejuar. E Deus não daria algo para prejudicar o nosso corpo. Deus não nos daria a direção de jejuem, orem, se isso fosse maléfico para os nossos corpos. Se isso fosse nos danificar. Porque a mesma palavra vai falar que nós somos templo. Como que Deus dá uma ação que vai destruir o templo do Senhor? Agora, você está com a saúde ok. E toda vez que está jejuando, está passando mal, já passou pelo médico? É isso, irmão. A sua carne não quer. A sua carne não quer as coisas de Deus. A sua carne quer o quê? Ser satisfeita. Estar satisfeita. Então ela vai buscar todas as coisas da carne. Por isso que a carne compete contra o espírito e o espírito contra a carne. Então é isso que Jesus está falando. Não é que a carne sua é fraca e por isso você peca. Não, a carne é fraca porque você, por meio dela, não deseja buscar as coisas de Deus. Você quer buscar satisfazê-la. E ponto. Um exemplo, né, dessa parte da carne é fraca e o espírito é forte, a gente compartilha muito com o grupo de casais, que, por exemplo, lá atrás, Deus já falava para mim e para Mariana, vocês têm que orar junto. Hoje a gente, né, principalmente no curso de casais, a gente entende com mais clareza por meio da palavra o porquê a importância de um casal orar junto. A palavra vai falar de, né, onde 2 ou 3 estiverem, né, aquilo que 2 concordarem na terra será ligado no céu. Então a palavra vai nos dar direção da importância, e principalmente casal. Né? Somos 2, mas nos tornamos 1. E a nossa força de 2 se tornando 1 é maior do que se vier 5, se vier 100 contra nós. Porque nós temos Deus ao nosso favor. E aí uma dificuldade era orar. Deus mandava a gente orar. Ou era eu que estava cansado, ou era ela. E no final o que a gente fazia? Não orava. Foi uma luta. Mas a gente começou a mortificar a carne e fortalecer o espírito. Hoje, a gente não tem cansaço? Tem, mas um cansaço não impede mais igual antes impedia. Antes era assim, não, tô com sono, não vou conseguir prestar atenção. Eu tô com sono, então eu oro. Você tá com sono? Então você ora, para garantir que você não vai dormir. A gente foi usando estratégias que Deus foi dando, mas a gente não parou de alimentar a carne. Nós começamos a mortificá-la. E temos vivido coisas especiais, né, sobrenaturais nas nossas vidas, por meio da oração, em grupo. Né? No caso, no casal. Mas no começo, era difícil. Então, na verdade, se a gente pensar esse contexto de eu não consigo fazer porque a carne é fraca, na verdade não, a carne é forte. Porque toda vez ela está te vencendo. Toda vez ela está militando contra o espírito e ela está vencendo. Então, na verdade, a carne não é fraca, ela é forte. No outro contexto, não naquilo que Jesus está explicando. Só que, como eu disse, chegará uma época, na verdade nós já estamos vivendo essa época, de que haverá um evangelho adaptado para o pecado de cada pessoa. É o que o André trouxe na aula hoje. A gente quer adaptar Deus, os seus princípios, os seus valores, né, a nós, em vez de nos adaptarmos ao evangelho. Só que Deus é imutável, irmão. Se você está tentando adaptar Deus à sua condição, à sua realidade, à sua mentalidade, sinto muito, não vai. A palavra vai falar que Deus é imutável. Né? A gente vacila até na hora de oração, até na nossa fé. Às vezes a gente é como onda que vai e volta. A palavra vai nos ensinar sobre isso. E a gente precisa entender o que é o pecado. São todas as ações que desagradam a Deus e confrontam a sua palavra. Ou seja, para quem esteve ontem, desobediência. Isso é o nosso pecado. Mas aquilo que eu estou fazendo, a palavra não fala nada contra. E o que Deus falou para você? Se Deus deu uma direção para você
diferente, ainda que a palavra não fale nada contra, para você vai ser pecado. Porque no final Deus está requerindo uma obediência em certos atos de você, que ele não vai exigir das outras pessoas, mas ele está exigindo de você. E se você não fizer, você está sendo desobediente, como se estivesse desobedecendo uma lei, que é para todos. O pecado é a desobediência. Agora, se entendemos que a graça de Deus para conosco é somente para perdão daquilo que já foi feito, o pecado já cometido, temos o entendimento incompleto da graça, como eu falei lá no começo. Quando a gente chega para Deus, quando a gente recebe a Cristo, qual que é a nossa mentalidade? E o que a gente aprende? Que a graça é para salvar. Também, irmãos. É por meio dela que somos salvos. Mas ela não tem só esse papel. Ela é completa. Então ela não só te salva, ela te dá caminho, ela te dá força para que você chegue no final salvo. A Bíblia vai falar de 3 estágios de salvação. Quando você recebe a Cristo, você é salvo. Na sua caminhada de santidade, você está sendo salvo. E quando Cristo voltar, essa obra será completa e você será salvo. Ou seja, não é só receber a Cristo. Recebeu a Cristo é a primeira etapa da salvação. A caminhada de santidade vai ser a segunda etapa da nossa salvação. E a terceira é quando a obra se concluir. Quando Cristo voltar e buscar a sua igreja. E ali será concluída a salvação. Só que a gente fica preso ao quê? A graça foi só para a primeira etapa. Foi só para salvar. Não. Se você achar que é assim, você vai sempre pecar. Você vai sempre voltar ao vômito. Você vai sempre ter uma justificativa de, mas a carne é fraca. Por isso que eu não consigo permanecer. Por isso que eu caio. Não é fácil abandonar aquilo que é prática. Por quê? Está na nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada para que os nossos hábitos sejam modificados. Amém? E aí o que a gente vai ver? Que há uma diferença daquilo que a gente entende, né, sobre a mentalidade, por meio da mentalidade pecaminosa, e aquilo que Deus diz na palavra. Em 1 Pedro 1,15, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então é necessário entendermos que a graça é por completo. E assim teremos uma mudança de mentalidade. O pecado é a queda, mas também é importante o que procede da queda. Então Pedro vai falar, Deus nos dá uma ordem. Eu sou santo, sede santo, vocês também. Como que Deus ia requerer algo que não fosse capaz de nós cumprirmos? Então dá para viver sem pecado? Irmão, dá. Porque nem sempre você vai ter o mesmo pecado do outro. Então tem pecados que o outro tem e você já não pratica. Só que você tem que abandonar os seus. O irmão tem que abandonar os deles. E como igreja a gente vai crescendo, vai sendo fortalecido pelo Espírito. E vamos crescendo em ser uma igreja que Deus espera, santa, imaculada. Esse é o propósito. É por isso que nós nos reunimos, né? As experiências de superação de uns vão ajudar os outros na caminhada. E assim, um vai edificando o outro. Um vai somando ao próximo. E sim, nós podemos viver uma vida sem pecado. Jesus era Deus? Era. Mas ele veio 100% homem. A única diferença de Jesus é que ele não veio com o pecado original. Mas ele foi tentado em todas as coisas e prevaleceu. Ou seja, ele veio com a semelhança da nossa carne, a semelhança do homem, na questão do eu tenho desejos, a minha carne milita contra o espírito, mas ele venceu em todas as coisas. Só que a gente acha que, não, mas era Jesus. Por que Jesus ia pedir algo para nós que só um Deus poderia realizar? Seria injustiça. E o nosso Deus é justo. Ele não vai te pedir nada que você não possa. E para a gente entender qual é o estágio, como funciona essa queda, né? Ela tem alguns estágios. Primeiro, a gente precisa entender que a tentação é interna. A gente trabalhou até, acho que 1 ou 2 semanas atrás, com o curso de casais isso. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele iludido e arrastado. Ou seja, irmão,
Essa desculpa de que, não, é o Satanás. Irmão, o Satanás no máximo está colocando a bandeja que ele já sabe que é onde você cai. É o seu desejo, é a sua carne que tenta. Não é a carne de Satanás, até porque ele é espírito. Então a gente precisa parar de jogar a culpa nele. Às vezes Satanás está olhando e está falando assim, eu não fiz nada. Essa pessoa aí, eu tô quase anotando para ver o que ela faz, para eu praticar com as outras pessoas aqui, porque ele é bom. Entendeu? Só que a gente fica nessa. Não, é o Satanás que está colocando as coisas... Irmão, você é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade. Por isso que é individual. A minha carne não é tentada na mesma carne da Carol. Não são os mesmos pecados. Não são as mesmas tentações. Algumas podem ser, mas tem coisas que são muito específicas para nós. E a gente vai crescendo, e a gente vai aprendendo. E quando a gente entende, a gente para de dar desculpa. Então, opa, essa vontade é minha. Essa responsabilidade de dizer não também é minha. Qual que é a diferença do responsável, né, e da vítima? A vítima, ela não pode fazer nada, porque ela não tem poder sobre a ação. E é a posição que geralmente a gente se coloca. O responsável, ele entende que é uma reação, é uma consequência da sua ação. Então, ele é responsável, ele sabe que está na mão dele de vencer ou não. Qual que é o papel de Satanás nesse processo de queda e tentação? Em Lucas 4:3 diz, e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. O Satanás é o tentador. Como eu falei, é ele que traz a bandeja. Irmão, e ele tentou Jesus, por que você acha que com você não? E usando a palavra. A Mariana tem repetido uma frase, né, que quanto mais ela fala, e mais situações a gente vai vendo, vai fazendo cada vez mais sentido. Terão pessoas que vão para o inferno com base bíblica. Terão pessoas que vão para o inferno com base bíblica. Por quê? O Satanás usou a própria Bíblia para afrontar a Jesus. Ué, você não é o filho de Deus? Transforme essas pedras em pão e come. Ele estava de jejum, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E você acha que você não vai ser conduzido pelo Espírito para ser tentado, não? Para Deus te provar. Irmão, ninguém cresce, ninguém é capacitado em vida fácil. Tem um ditado que vai falar, o marinheiro bom, ele não fica bom no lago, em águas mansas. É no mar bravio. E Jesus rebate ele no quê? Na palavra. Sim, também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então também não ficar aí declarando coisas achando que, só porque eu falei, Deus tem alguma responsabilidade de cumprir. Não. Deus tem responsabilidade com a palavra dele, seja a escrita ou aquilo que ele comunicou, através do Espírito no seu espírito, através dos profetas, através da ministração da palavra. Deus tem muitas formas de comunicar. Então o tentador é a parte externa. O que ele viu ali, Jesus? De jejum, no deserto. Tá com fome. Vamos falar para ele comer. O que Jesus estava buscando ali? A aprovação do Espírito. Estava sendo provado, né, para continuar. Ali é o início do ministério, é depois do deserto que ele começa a obra. Aí Satanás vem de novo. Então você é a autoridade. Então pula daqui que Deus vai dar ordem. E de novo Deus combate. Jesus, no caso, combate Satanás com a própria palavra. Então também não adianta você querer combater Satanás com seus achismos. Vai na palavra. Deus garante a palavra dele. Não adianta você achar que é um processo, que é outra. Como a Mariana falou hoje. A libertação. Quando a gente estava conversando, mas falou que era assim, que não é assim. O que eu entendo e o que Deus comunicou para ela, assim, que a gente tem que estar sensível à voz de Deus. Deus vai conduzir como que vai ser o processo de libertar aquela vida. Se vai ser um sopro do Espírito, se vai ser uma palavra, se vai ser um mover sobrenatural. A gente não sabe. O que a gente tem que estar sensível? À voz do Espírito, para que Ele nos conduza de maneira assertiva. Não há um padrão, não há um esquema, não, sempre faz assim que dá certo. Não. Dá certo aquilo que Deus falou que vai dar certo.
cada vida, cada processo é uma maneira. A gente vê, o único padrão que você vê das pessoas envolvidas num processo de libertação: jejum e oração. Esse é o único padrão. Porque é o padrão de comunicação de Deus, é um padrão de comunhão com Deus, e aí por meio disso você acessa o poder dele. E é dado você o poder, em nome de Jesus, para expulsar os demônios, para curar, para operar milagres. Então o jejum e a oração é para isso. É o nível de comunhão. E também não adianta achar que você vai fazer jejum. Pessoal, eu estou jejuando faz 40 dias, e então eu posso fazer qualquer coisa porque o jejum dá o poder. Não, irmão, é a comunhão. É que no jejum, a mentalidade do jejum é mortificação da carne e fortalecimento do espírito. Se você só ficar sem comer, irmão, você só está criando um benefício físico. Porque é comprovado também. Você tem benefício físico em jejuar. Ainda que você não tenha um propósito espiritual, o seu organismo foi criado para isso. Nós, como os cristãos, deveríamos aplicar também a parte espiritual. Deveria ser o nosso principal. Mas se você só jejuar, você vai cuidar bem do seu físico. Você acessou o poder de Deus? Não, você não teve comunhão nesse período? Não orou, não jejuou. Eu já tive jejuns que eu cortei. Falei, Senhor, comecei o jejum, estou no segundo dia. Não consegui parar um dia para ler a palavra. Não consegui um dia para orar. Estou só cuidando bem do meu físico. Mas esse não era o propósito. Hoje eu faço jejuns também para o meu físico. Então é assim. Eu expulso o demônio porque eu jejuo, oro? Não. Você expulsa demônio porque você está conectado com Deus. O jejum e a oração, essa mortificação da carne te dá um up nesse acesso, né? Facilita a sua comunhão. Por quê? Você está pelo Espírito. Você está sendo conduzido pelo Espírito. Você está ouvindo o Espírito. Então você tem um acesso ao Espírito diferente de quem não jejum e ora. Se por meio da nossa comunicação que a gente acessa a Deus e o seu poder, a sua graça e misericórdia, é jejum e oração. Aí você não ora, não jejua, não lê a palavra. O que você vai acessar? Aí você vai querer repreender no seu nome, vai expulsar no nome, vai fazer figa, vai fazer um monte de coisa. Que tem também, gente, crendice no meio do povo cristão. Tem misticismo no meio do povo cristão. E aí a gente fica preso a padrões. A gente fica preso a hábitos. Não, aquele lá falou que é assim. Tá. E se Deus te der uma ordem, você vai seguir aquilo que Deus falou? Ou você vai seguir aquilo que o mestre na libertação ensinou? Com ele funciona dessa maneira. E glória a Deus por isso. Mas Deus está dando uma direção diferente. Sejamos obedientes a Deus. É por meio dele que a gente acessa esse poder. Então, você está sendo tentado? Primeiro, é a sua própria vontade. Satanás só está colocando ali a bandeja, só está facilitando o processo. Só que a responsabilidade é sua e é minha, de não alimentarmos a nossa carne. E é aí que entra a mudança de mentalidade. A mentalidade de é possível sim não pecar. 1 Coríntios 10, 12 diz: portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. A oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, temos base bíblica, se alguém tem alguma dúvida, para, se quem está de pé, tome cuidado para não cair, há possibilidade de se manter de pé. O que a gente vigia? Para não cair. Só que muitos crentes estão esperando, nossa, sim, eu preciso ficar pronto para qualquer hora eu levantar. Não, irmão, é para não cair. Não é para quando eu cair eu levantar. A gente tem esse acesso? A gente tem essa graça de poder ser levantado por Deus? Tem. E glória a Deus por isso. Mas o propósito é já não cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não nos deixe cair em tentação. A gente está pedindo para Deus não deixar que o nosso próprio desejo seja, nos domine. Nos domine. Jesus, como 100% homem, não pecou, como eu disse lá atrás. Desculpa de Jesus veio sem pecado, logo não era da natureza pecar. Adão veio ao mundo também sem pecado e pecou. Então não cabe. Adão e Jesus vieram na mesma semelhança, na semelhança de Deus. Jesus como o próprio Deus, mas homem, mas veio sem pecado.
Adão não conseguiu. Jesus conseguiu. Então também já não cabe por essa linha de pensamento. Ah, mas Jesus era Deus. Tá, Adão também não veio sem pecado nenhum, veio zerinho. E pecou. E sabe o que gerou a desobediência? Né? A gente acha que a desobediência é a raiz. Na verdade, é a nossa falta de confiança. É a falta de credibilidade naquilo que Deus falou. Por quê? Primeiro Satanás falou para ele: não, não foi isso que Deus falou. Falou para Eva. Na verdade, se você comer desse fruto, você vai ser tão inteligente quanto Deus. Você vai ter o conhecimento dele. Você não vai morrer. Aí, por meio da nossa incredulidade naquilo que Deus falou, não, Deus falou que ia morrer. Mas a gente duvidou. E por meio da nossa dúvida, gerou a desobediência. E depois que o pecado é gerado, a gente dá a luz à morte. Então é isso. Quando você desobedece a Deus tendo consciência, né, para nós cristãos, já de longa caminhada, quando nós desobedecemos a Deus, é porque nós não confiamos naquilo que a palavra dele nos diz. Ou naquilo que ele mesmo nos confidenciou e falou aos nossos corações. Ou seja, Deus falou para você que isso é errado. Mas você falhou. A desobediência é só a consequência. O princípio é a falta de confiança. É a falta de credibilidade naquilo que Deus falou. Por que é possível não pecar? 1 Coríntios 10, 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentação que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Então, o que a gente pode entender de sobrenatural por meio desse texto? A tentação é nossa. E Deus ainda, na sua graça e misericórdia, Ele não vai permitir que a gente seja tentado pela nossa própria vontade num nível que a gente não possa suportar. E ainda vai nos dar livramento. Vai nos dar condição de vencer o pecado. Ou seja, o único mover sobrenatural em favor das nossas vidas é o livramento. E não aquilo que Satanás faz, de ser o tentador. A única força sobrenatural para não pecarmos vem da parte de Deus. Porque ele primeiro não permite a gente ser tentado pelo nosso próprio desejo, acima do que a gente possa suportar, e ainda vai prover socorro em tempo hábil, para que você consiga. Entende como vai ficando pior quando nós praticamos os nossos pecados? Porque além da gente gerar, né, falta de credibilidade naquilo que Deus fala, e ceder a nossa carne, a gente está deixando de lado um poder sobrenatural que está a nosso favor, está a nossas mãos, para que não pecamos, para que não venhamos pecar. Então a gente precisa entender isso. Se a gente pode recorrer a algo sobrenatural ou valorizar algo sobrenatural nisso, é que nós temos uma força que vem de Deus, que nos permite não pecar. Deus ainda vai falar? Deus dará forças para suportá-lo, ou seja, para quem ainda não caiu. Porque senão a gente tem a força para subir? Tem também. Mas Deus dá força para a gente nem cair. Como não pecar? Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. 2 detalhes importantes. Irmão, você quer vencer a tentação? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. É você que vai buscar. Deus concede uma força sobrenatural para você vencer o pecado, mas o seu espírito tem que estar fortalecido. Ou seja, você tem que buscar em Deus força para vencer o seu pecado. E Ele, pela graça e misericórdia, vai nos conceder ajuda em tempo oportuno. Ou seja, é antes de cair. Ah, Deus me ajuda só a levantar. Não, irmão, Ele oferece tempo oportuno. Tanto que é assim, se você peca e você vem aquele sentimento de remorso, que às vezes nem vem o perdão de primeiro, porque o perdão é quando você abandona a prática. O remorso é aquele incômodo de ter feito. O que acontece? Automaticamente na sua mente você vai falar assim: eu podia ter evitado. O Espírito Santo falou para mim: eu podia ter evitado.
Mas o que a gente faz? A gente peca, depois vai, pede perdão, e aí fica nesse ciclo. Você é cair e levantar. O nosso ciclo deveria ser se manter de pé. Deveríamos nos manter de pé. Se cairmos, recorrermos à graça de Deus para levantarmos. Mas a nossa visão deveria ser outra. A nossa mentalidade devia ser não cair. E a palavra nos dá recurso para dizer que dá, sim, para viver uma vida assim. Por mais estranho que isso possa parecer, por mais, né, desproporcional à nossa mente, ao nosso entendimento humano, a palavra nos assegura. Nós temos exemplos na Bíblia. Então, assim, recurso tem. Basta chegarmos ao trono da graça. Basta buscarmos esse recurso. Amém? Conclusão. Deus tem o perdão para os nossos pecados, mas também tem o livramento para que não pequemos. Nós temos um Deus completo nas suas ações. Ele não está aqui só para ajudar você a levantar. Não só para me ajudar a levantar, mas para nos impedir de cair. Para vivermos em santidade. Para termos uma vida de comunhão com Deus. Mas, né, como a gente sempre fala aqui, irmão, se você não ora, você não jejua, você não lê a palavra, qual recurso que você está buscando? Aonde você está buscando os seus recursos para não praticar? A sua mentalidade não vai ser mudada. A sua mentalidade vai ser sempre de, eu caí, vamos buscar Deus para levantar. Eu caí, vamos buscar Deus para levantar. Amanhã certeza que eu vou cair de novo. Vamos buscar Deus para levantar. Em vez de buscar a Deus para não cair. Se você sente no seu coração, né? Se Deus tocou essa palavra no seu coração, que você deseja receber esse Deus na sua vida, que não só perdoa os seus pecados, mas tem uma palavra, tem um caminho de renovação da sua mente e de transformação dos seus hábitos, para que você tenha uma vida sem pecados, e que ainda que no meio da caminhada a gente fale, que a gente tropece, a gente tem um Deus que nos levante. Se você sente no coração, da parte de Deus, que você quer entregar a sua vida para esse Deus misericordioso, amoroso, justo, que também, senão a gente fica só nessa, Deus é amor e é justiça também. Ainda que o ímpio esteja prosperando neste momento, ainda que as coisas dele estejam dando tudo certo, no grande dia, no temível dia, é o resultado. Então, se você sente no coração que Deus colocou isso, você sente que o Espírito está comunicando ao seu coração de eu desejo entregar a minha vida para Deus, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essa mentalidade pecaminosa me dominando, mas eu quero o meu espírito forte, o meu espírito pronto, subjugando a carne, nos procure. Nós oraremos para você, nós conduziremos em oração para que você receba Cristo e inicie o seu processo de salvação. Lembrando, são 3 etapas. Salvo quando recebe, salvação durante a sua caminhada e salvo quando a obra se concluir. Amém? Se alguém sentir no coração, pode procurar a gente depois do culto e a gente ora por vocês, explica na palavra o processo, porque a gente precisa entender, nosso coração precisa entender aquilo que está sendo feito. Quando a gente está dando a nossa vida para Deus, não é só assim, a gente está recebendo alguém que nos guarda, nós estamos recebendo um Senhor. A palavra fala quando, né, uma das traduções, quando Deus é nosso Senhor, é como Senhor de escravos mesmo. Nós também somos escravos de Cristo. Nós não temos mais autoridade sobre o nosso corpo, sobre as nossas ações. É só Cristo. Mas é um processo que a gente vai aprendendo a liberar. Mas que é algo que precisa ficar claro já no começo. Porque senão você vai aceitar e vai tentar viver a vida da sua maneira, pelas suas forças, alcançar a salvação. E não vai conseguir. Porque não é pela nossa força. É por Deus. É pela graça e misericórdia. Nenhum irmão que pudesse morrer pelo próximo salvaria o próximo. Ainda que desejasse. Só Cristo podia fazer isso. Então é só por meio de Deus que você vai ter essa salvação. E esse processo, essa mudança na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agradeço por mais essa rica oportunidade novamente. E que essa palavra possa trazer uma metanoia, uma mudança de mentalidade em cada um de nós. É difícil, mas é possível. Amém? Deus abençoe a todos.